Boa tarde, pessoal, tudo bom? Então, estamos aí de volta a mais uma aulinha aí do nosso módulo de vitivinicultura. Hoje vamos continuar aí falando da parreira, né? Vamos destrinchar um pouquinho a questão da adubação do parreiral, tá? Professor, poxa, eu só tenho ah, só tem aí uma planta, duas plantas. Olha, tem os vídeos no YouTube aí, muitos vídeos, o pessoal vai lá, aplique tantos quilos de esterco por ano e tal, mas vocês vão ver que a metodologia correta, você não pode recomendar fazer uma adubação correta de fato sem antes fazer uma análise de solo. Mas aí é muito empenho, aí já vai, sobe. Bom, não é uma questão de custo, tá? Uma análise aí, ela custa em torno de 50, 60 reais. Não é um valor extremamente alto, tá? É menos do que você vai gastar muitas vezes com o próprio adubo. Então, fazer uma análise bem feita é o primeiro passo para a gente fazer aí uma boa recomendação da adubação. Ah, a gente vai ter aí um momento do vídeo que eu vou mostrar como fazer a coleta de solo, tá? Então, em um pomar já estabelecido, como que eu faço essa coleta? A ideia vai ser mais ou menos a mesma se é um pomar em implantação, tá? Mas vocês vão ver que a adubação é diferente. Eu vou ter uma adubação para o momento de implantação no meu pomar e outra adubação que é o que eu falo, que a gente fala que é adubação de manutenção no meu pomar. Então, ela já vem em um processo produtivo ano a ano e eu preciso todo ano adubar. Pô, precisa adubar todo ano. Todo ano precisa adubar. O jeito mais correto seria todo ano fazer uma análise, né? Mas aí se gastar 50 reais, 100 reais for fazer duas análises, não é um custo muito elevado em comparação ao adubo. Muitas vezes se economiza uma boa quantidade de adubo em função de uma boa análise do solo. Você saber o que o solo realmente precisa, né? Além de ser uma prática ecologicamente correta, você diminui aquela aplicação excessiva de nutrientes no solo, que muitas vezes a planta não vai utilizar e vai parar lá embaixo num curso d'água. Então a gente fazer o manejo correto dessa adubação é extremamente importante. Então hoje a gente vai ver basicamente aí dentro da viticultura como fazer essa interpretação e como fazer essa adubação. Claro, de uma maneira um pouco mais simples. A gente teria que fazer também, aí falando de parreirais realmente produtivos, áreas grandes, aí a gente teria que fazer análises foliares, ver o nível de concentração de boro, de manganês. Mas vamos aí focar em produtores que eu acho que estariam buscando esse vídeo. Então, o cara começou aí com 20 plantas, 30 plantas, 100 plantas, está aí com 1.000 metros quadrados. Então, pomares relativamente pequenos de quem está começando a criar expertise aí dentro da viticultura. Então, eu vou pegar o conteúdo que está dentro desse manual aqui, beleza? Manual de adubação e calagem para o estado do Paraná. Vou pegar a parte de viticultura, que é que está aqui dentro do manual. Eu vou destrinchar ele, deixar de uma forma um pouco mais simples de entender e a gente vai atacar aí como fazer essa recomendação de adubação. Basicamente é isso. Vai ter diversos momentos aí que vai ter algumas tabelas, né, durante a apresentação. É bom vocês salvarem as tabelas de alguma forma. Pode tirar uma foto, você pode fazer um print, porque daí com base nessas tabelas e análise de solo que você vai ter em mãos, você consegue fazer uma boa recomendação de adubação, tá? Então, como fazer essa amostragem de solo, tá? Então, vamos ver um videozinho aí
que é a metodologia correta de se fazer a análise, a coleta das amostras do solo dentro do parreiral, beleza? Assiste aí. Então, pessoal, a gente vai fazer aqui uma coleta de solo, tá? Para exemplificar como que é o procedimento. Como vocês podem ver aqui, a gente está num pomar, beleza? Um pomar de uva. Então a gente viu mais ou menos qual que é a metodologia. A gente vai coletar duas profundidades, 0 a 20 e 20 a 40. E essas profundidades a gente vai mandar duas análises em separado para o laboratório, tá? O que vai ser utilizado para fazer a coleta? Eu utilizo o trado holandês, beleza? É esse cara aqui. Ele retira porções de 20 centímetros de solo. Bem fácil de utilização, vou mostrar como que é. Vou fazer as amostras simples, beleza? Aqui é um pomar pequeno, ele tem 1.000 metros quadrados, são 220 plantas, então o número de amostras pode ser reduzido, né? Vou fazer aí 10 coletas simples de 0 a 20 e 10 coletas simples de 20 a 40. E daí eu mostro aonde vai ser feito e profundidade, beleza? Aqui o pomar, né? Aí fica aquela questão aonde fazer a coleta. Então, a coleta a gente vai fazer na linha, né? Na linha de plantio. Esse pomar tem a característica que ele não foi preparado o área inteira, ele foi preparado em covas. E a adubação é sempre feita num raio de 60 centímetros do pé da planta. Então, é justamente dentro desse raio de 60 centímetros que a gente vai fazer a coleta. Tá? Ao acaso, a gente pega aí, vai escolher os 10 pontos, vai fazer a coleta e vai homogeneizar tudo, tá bom? Uma linha, né? Vou fazer próximo dessa planta, dentro do raio de 60 centímetros. Então a gente vem aqui está a planta, né? Aqui está a planta, a base dela. Vou fazer a coleta próximo, beleza? Aqui mais ou menos, que é dentro do raio aonde é feita a adubação. Dentro da minha área, vou fazer no raio da planta. Tá solto o solo, um pouco mais firme. É bom esse aqui que ele já me dá a profundidade. Chegou ali no horizonte, esse aqui, a quantidade foi correta já. Puxei. Tá aqui minha amostra de 0 a 20, beleza? Coloca ela num balde. E aproveito já onde foi feito o primeiro buraco, eu faço minha coleta de 20 a 40. Então eu faço uma limpeza do que caiu ali e retiro a profundidade mesmo. Essa aqui é minha coleta de 20 a 40, tá? Primeira de 0 a 20, essa aqui de 20 a 40. Essa aqui não vai no mesmo balde, essa vai em outro balde. Vou misturar tudo, aí eu vou ter tudo que tiver no primeiro balde, eu vou misturar tudo que for 0 a 20.
vou misturar e mandar para o laboratório. Tudo que for 20 a 40, vou misturar, vai para o laboratório. Vou ter da área geral uma amostragem que eu vou levar para o laboratório de 0 a 20 e uma de 20 a 40, tá? Então vou passar aí todos os 10 pontos coletando para fazer essa análise composta, tá bom? É isso aí. Para fruticultura, então é isso aí, pessoal, 2 profundidades. Área de cultivo, plantio direto, plantio convencional, geralmente 0 a 20, tá? Plantio direto, dependendo do resultado da forma da minha raiz, eu posso fazer 0 a 20, 20 a 40, para ver se está tendo um gradiente de nutriente. Mas fruticultura, uma preparação aí para a área de silvicultura, geralmente trabalho 0 a 20, 20 a 40, tá bom? Esse aqui vai para outro balde, que é o balde que o celular está em cima. Beleza? Então não vou mostrar para vocês como colocando. Eu estou com 2 baldes, mas um é o suporte do meu celular, tá bom? Valeu, galera! Então, pessoal, eu começo mostrando esse pomar para vocês aí, pequeno, com o intuito mesmo de ser mais didático. São 1.000 metros quadrados. Vocês vão ver o vídeo de poda lá que eu faço, esse vídeo de coleta de análise de solo. Ela foi feito porque daí eu estou em casa mais tranquilo para mim, né? E eu acho que fica fácil de vocês entenderem também, a gente acompanhar, né? Mas então as análises foram retiradas lá. Vocês vão ver o ideal, principalmente daí para frente do terceiro, quarto ano, a gente começar a fazer análises com 2 profundidades, tá? A gente ter 0 a 20, 20 a 40, para ver se está tendo um gradiente ali de profundidade no perfil do solo, né? Mas essa análise é uma análise simples que eu fiz. Vocês podem ver, eu não fiz nem micronutriente, né? Fiz só os macro ali, questão de pH. Então é uma análise simples, mas é o que vai já me dar um bom suporte para a gente fazer aí a recomendação. Então essa análise de solo, ele não é no mesmo local ali onde foi feita as coletas, né? Uma área com bastante matéria orgânica. Aqui vai ser feita a adubação ainda não tem o pomar, né? Então aqui seria feita a adubação de preparo. Então, para preparar o solo para fazer um pomar. Vamos lá, pessoal. Então vamos começar aí, considerando que a gente é um pomar em formação, né? Então a gente precisa começar corrigindo o calcário, tá? A primeira coisa que a gente tem que se preocupar é a questão da calagem. Então vamos lá. Então a gente vai começar descobrindo o quanto de calcário a gente precisa aplicar. Vamos colocar aqui, ó. Calcário. Bom, eu vou aplicar calcário. A primeira coisa que eu preciso descobrir é qual é a qualidade desse calcário, tá? O que seria a qualidade do calcário? Todo calcário, quando eu compro ele, vocês vão perceber, quando vocês forem na agropecuária, ou mesmo comprando ele a granel, ele vem com análise desse calcário. E essa análise tem que conter o PRNT. PRNT. Beleza? Esse PRNT aqui é o poder relativo de neutralização total. Seria o grau de pureza desse calcário, de forma resumida, tá? Então eu comprei lá um determinado calcário e eu procurei o PRNT dele. E o PRNT dele me indicou, então isso aqui o próprio calcário vai me dizer, no próprio pacote do calcário, esse PRNT aqui está me dizendo que é 67%. Então o calcário que eu comprei é 67%. Vou fazer o cálculo, isso aqui ele vai ter muita relação com o preço do calcário, tá? Então não adianta você calcular um PRNT 100%, tá?
que é um calcário extremamente caro, e na hora você compra um PRNT 67%, que é mais barato, só que o grau de pureza dele é menor, então a ação dele é menor também. Então você vai comprar um PRNT 67, você tem que calcular para um PRNT 67, né? Tem que ser de forma correta. Então a necessidade de calagem, vamos lá, pessoal que tem dificuldade em matemática, talvez se bata um pouquinho, mas não é o bicho de sete cabeças. Então tem uma fórmula para eu saber quanto de calcário que eu vou aplicar. Como que é essa fórmula? Necessidade de calagem. Então quanto de calagem que eu vou precisar aplicar é igual a minha CTC vezes V2 menos V1 sobre o meu PRNT. Ah, mas o que é cada um desses caras aí? Vamos lá? Então, minha necessidade de calagem é igual. Quem que é CTC? Vamos aqui na análise solo, é a capacidade de troca catiônica. Então, a capacidade de troca catiônica, eu vou encontrar ela aqui, ó, CTC pH7, 10,72. Então, 10,72. Isso aqui, vou multiplicar por V2. Quem que seria V2? Isso aqui é a saturação de base, tá? Então, saturação de base, cada planta tem uma saturação de base necessária, beleza? Então, a uva, isso aqui vocês vão usar sempre, tá? Se eu pegar lá o manual de adubação e calagem, vai dizer aplicar calcário para elevar a saturação por base é 70%. Então, para a parreira, esse V2 aqui sempre vai ser 70%. Sempre. Tá bom? Menos V1. Quem que é V1? Volto lá na minha análise de solo e vou ver saturação de base. É esse V% aqui. Tá? Toda análise de solo vai ter. Então, a minha saturação de base, 37,6. 37,6. E vou multiplicar pelo PRNT. Vou dividir pelo PRNT, 67. Beleza? Vamos fazer a conta. Só que a gente vê que dá 5,18 toneladas por hectare. Isso aqui é o que eu tenho que aplicar por hectare. Beleza? Então, isso aqui é muito importante antes de eu plantar. Então, bom, eu vou plantar em agosto. Pelo menos 3 meses antes. Então, lá por abril, mais ou menos, eu vou preparar a área. Então, vou passar de repente um subsolador, vai depender da condição que você tem, né, na tua área lá. Vou passar um subsolador, vou passar um arado e vou incorporar no momento de passar o arado a 5,18 toneladas por hectare desse calcário 67%, tá? Isso aqui em área total, beleza? É importante. Putz, é sempre melhor a gente corrigir a área total. Mas eu não vou fazer área total, tem uma área pequena, são só 10 plantas e vou fazer por cova. Bom, eu vou pegar a área que essas plantas... Isso aqui, então é assim, agora vamos ver como que seria isso aqui por plantas, tá? Por cova. Então isso aqui é para 10 mil metros quadrados. Tá bom? Então, 1 hectare é 10 mil metros quadrados. Cheguei lá, o meu pomar, vou fazer o caso para o meu pomar. Meu pomar é pequeno e ele tem só 1.000 metros quadrados. Então, quanto que eu vou aplicar para 1.000 metros quadrados? Isso aqui a gente vai chegar na cova, tá? Então, é 100 metros quadrados, é a mesma coisa. O que eu vou fazer? Regrinha de X. Então, isso aqui é X. Meu X é igual. Vamos ver quantas toneladas. Então, eu tinha 10 mil,
Agora era 5 mil quilos, né? 5 toneladas para 10 mil. Para 1.000 metros quadrados, eu vou aplicar 518 quilos de, de calcário em 1.000 metros quadrados, tá bom? Seria 0,51 toneladas, né? Então 0,50 toneladas dá 500 quilos. Então 5,18 toneladas, 518 quilos em 1.000 metros quadrados. Mas eu fiz cova. Então beleza, quantas plantas eu tenho? Eu tenho 500 plantas, tá? Em 1.000 metros quadrados. Então isso aqui seria para 500 plantas. 500 plantas. Para cada planta, eu vou aplicar X. De novo, regra de X. X é igual a 1,03. Então, eu vou aplicar 1 quilo por planta. Tá? Isso na cova, 3 meses antes de fazer o plantio. Essa cova, o ideal é fazer uma cova grande. Tá? Vamos lá, eu trabalho minhas covas com mais ou menos 60 por 60 centímetros, no mínimo, tá? Então, dentro desses 60 por 60 centímetros, eu vou aplicar 1 quilo de calcário por cova, tá? Isso para preparar para 500 plantas dentro desses meus 1.000 metros quadrados. Então, para adubação de implantação, para adubação de manutenção, eu sempre vou ter o resultado para 10.000 metros quadrados. Então, vou precisar, se a minha área é menor do que 10.000 metros quadrados, eu preciso reduzir essa. Descobrir qual que é a área e ver quantas plantas tem lá dentro e fazer essa distribuição por planta. Aí quando eu estiver aplicando, sempre num raio de pelo menos 70 centímetros, 60, 70 centímetros da planta, eu vou fazer a adubação em volta dessa planta. Então vai dar sempre mais de 1 metro quadrado, né, que eu estou aplicando. Então isso aqui para calcário. 2 anos, 3 anos depois, né, toda vez que você fizer análise, tu vai ter como é que está o teu pH. E daí você vai fazendo a análise e vai fazendo a conta é a mesma, né? A diferença é que depois que o pomar está implantado, aí você vai ver essa quantidade que você precisa aplicar por planta e vai aplicar em superfície, né? Vai aplicar em superfície num raio aí de 1 metro quadrado, 1,5 metro em volta da planta. Geralmente raio de 60 centímetros, vai dar um pouco mais de 1 metro quadrado, e você vai fazer a aplicação em superfície mesmo, beleza? Vamos lá. Vou ainda pensando na adubação de pré-plantio. Então vamos colocar aqui pré-plantio. Então a adubação antes de eu implantar o meu pomar. Fiz as covas, ou preparei a área total, né, mais fácil. Preparei a área total com o calcário, tranquilo. E agora eu vou preparar a área onde eu vou fazer o plantio das mudas. Então aqui, geralmente a gente trabalha por cova mesmo, tá? Mesmo que tenha feito o preparo da área total para o calcário, para o pré-plantio, vamos trabalhar essa cova, 60 por 60, tá? E vamos aplicar, aí aqui sim de forma mais empírica, né? Duas opções aqui de um adubo orgânico, para sempre ter uma garantia de matéria orgânica, no início, principalmente, de desenvolvimento da minha planta, né? Eu vou aplicar 6 kg de esterco bovino, ou 3 quilos de cama de aviária.
Gosto muito. Eu trabalho sempre com cama de aviário, tá? Então, por pé, por cova, antes da implantação, considerando que o calcário já foi corrigido, 3 quilos de cama de aviário. Só isso? Não, porque cama de aviário é basicamente nitrogênio, tá? E a gente precisa ver para o solo quanto que eu preciso aplicar de fósforo e potássio. Então, aí eu mostro essa tabela aqui, ó. Então, adubação fosfatada e potássica de pré-plantio para o cultivo da videira no estado do Paraná, tá? Tem P2O5 e K2O. Esses são as formas com que eu aplico o fósforo e o potássio, tá? Muito baixo, baixo, médio, alto, muito alto, condição evitar. Isso aqui eu vou ver na análise de solo, tá? Então eu tenho que ver qual que é o nível do meu P2O5 no solo. Vamos descobrir. Então vamos primeiro pegar só no fósforo ali, né? Então P2O5, fósforo, quanto que ele tá de acordo com a minha análise de solo? Essa tabela aqui, ó. Fósforo disponível no solo. Se eu tiver essa análise de solo, beleza, eu consigo ver bem certinho qual a coluna que eu vou trabalhar, tá? Não tenho. Eu geralmente trabalho na do meio, tá? Entre 250 e 400 gramas por quilo, que seria a mesma coisa que 25 a 40%. Então, eu vou chegar na minha análise e eu vou ver o fósforo. Bom, quanto que está o fósforo? 7,32 miligramas por decímetro cúbico. Dentro dessa coluna aqui, entre 4 a 8. Né? Então 7 ele está entre 4 e 8. Ele não é menor que 4, ele não está entre 9 e 12, ele está entre 4 e 8 miligramas por decímetro. Então, quanto que tá, qual que é o nível de fósforo no meu solo hoje? É um nível baixo, tá bom? Ele é um nível baixo, quanto que eu vou aplicar? De 150 a 200 quilos por hectare. Bom, e aí, aplico 150 ou aplico 200? Vai depender. Então, eu ficaria mais próximo de 200. Isso aqui vai depender daí do adubo que eu tenho disponível, tá bom? Mas vamos lá, então, para o plantio, eu vou ter que aplicar de fósforo. Então, de fósforo, eu vou ter que aplicar, vamos colocar aqui 200, para ficar fácil, né? 200 quilos por hectare. 200 quilos por hectare de P2O5. Então, é essa quantidade que eu tenho que aplicar de fósforo. E potássio? Vamos descobrir também. Quanto que eu tenho que aplicar de potássio? Temos que ver como é que está o nível do potássio no solo. Então, potássio. Nosso potássio aqui 0,13 centimol. 0,13 está entre 13 e 21, ele está no nível médio, bem para a esquerda, né? Então, como ele está médio, bem para a esquerda, vou aplicar 46. Vamos botar aqui para arredondar, né? Ficar fácil. Eu posso aplicar valores dentro dessa faixa. Então, eu vou aplicar 50 quilos por hectare de K2O. Tá bom? Então, entenderam? Tenho sempre, para fazer a adubação inicial, né? É muito importante a gente ter essas tabelas aqui para a gente conseguir fazer certinho. Outros nutrientes que eu preciso aplicar, a título de regra, se tiverem disponível aí na região de vocês, de acordo com o manual, a gente faz uma aplicação aí de boro, né? O boro aproximadamente 2 quilos por hectare no plantio, tá? O boro depois isso aqui vai ser incorporado junto dentro da cova, né? E esse boro, aqui é o único momento em que eu aplico ele no solo. Quando a gente está já em produção, esse boro vai via foliar daí. Então,
A grande dúvida, bom, os 3 quilos de cama de aviário por planta é fácil, é isso aqui que tem que aplicar. O boro, eu vou ter que comprar algum adubo bórico, né, que tenha boro na sua constituição, para pôr os 2 quilos. Para mim tentar já sanar isso aqui, a gente poderia escolher aí. Eu vou mostrar para vocês 2 adubos que eu trabalho, porque o meu pomar ele é orgânico, então vamos trabalhar com adubos orgânicos. Mas o meu não é orgânico. A ideia é a mesma que eu vou explicar, só que você pode trabalhar com formulado, né? Muito mais barato. Você pode comprar algum formulado que se aproxime desse valor. Isso aqui, na verdade, seria meio difícil, né? A gente está com pouco potássio e muito fósforo precisando. Mas eu vou ensinar vocês a fazer por adubo simples. E daí, em cima dos adubos simples, você formular. Na verdade, você não precisa comprar o formulado, né? Mesmo assim, você pode comprar, por exemplo, se você não é orgânico, você pode comprar o superfosfato, que é um adubo fácil de ser encontrado. Então, vamos lá. Quais seriam os adubos que eu trabalharia? Para o fósforo, eu posso trabalhar, por exemplo, o iorim. E o potássio, eu trabalharia o Ecosil. O bom desses adubos aqui é que eles vêm com um caminhão de micro. Então, muitas vezes, até dependendo da formulação deles, eles vêm com boro. Então, às vezes, essa necessidade de boro eu mato já trabalhando com esses adubos orgânicos aqui. Então, bom, para qualquer adubo fosfatado, o que eu preciso saber? Quanto de P2O5 que eu tenho dentro desse iorim? Esse que é o segredo. Então, bom, o meu iorim, ele tem 16% de P2O5. Agora vocês vão entender. E o Ecosil, ele tem 8% de K2O. Então, cada 100 quilos de iorim, deixa eu fazer, onde que eu vou fazer essa conta? Vou fazer aqui para cima. Então, cada 100 quilos de iorim, eu tenho 16 quilos de P2O5. Tá bom? Quanto que eu tenho que aplicar por hectare? 200 quilos. 200 quilos por hectare. Quantos de iorim que eu preciso aplicar? Isso aqui vai dar... Vou fazer uma continha rapidinho aqui. Iorim eu tenho que aplicar 1.250 quilos por hectare de iorim do adubo. Tá? Para mim, quando eu estiver aplicando 1.250 de iorim, eu estou colocando 200 de P2O5. Estou colocando exatamente a quantidade que a minha análise mostra que eu preciso colocar. Tá? Da mesma forma, então, o fósforo. Bom, o meu Ecosil, cada 100 quilos de Ecosil, eu estou colocando 8 quilos de K2O. O que é o resto, professor? Tem um monte de coisa. Tem os micro, tem adjuvante. Aí vai depender de cada fórmula, né? Quanto que eu preciso colocar por hectare? 50. É o que eu preciso colocar. Quantos quilos de Ecosil eu preciso pôr, então? X é igual a 625 quilos por hectare de Ecosil. Então, vamos lá. Relembrando, para o meu pré-plantio, então eu vou começar um pomar. Quanto que eu preciso colocar de calcário? Bom, eu vou preparar a área total, vou passar um arado e eu vou aplicar 5,18 toneladas por hectare. Vamos dizer que eu estou fazendo um pomar de 1 hectare. Então, 5,18 toneladas. Isso aqui em 1 hectare. O que mais que eu preciso colocar? Aí, quando eu for preparar a cova, o que eu posso fazer? Eu vou colocar 3 kg de cama de aviário, porque eu posso escolher um desses dois. Tá? Isso aqui eu posso colocar em área total também, tá? Para facilitar. Mas vamos lá, não vou fazer por
por área total, vou fazer por cova. É a mesma coisa, é 1.250 em 10 mil metros quadrados. Ah, a minha área tem 1.000 metros quadrados, vai dar tanto. Bom, dentro desses metros quadrados eu tenho 100 plantas, então vou dividir por 100 e vou colocar por planta, por cova, num raio de 60 centímetros da planta, eu vou aplicar esse P2O5 e esse K2O. Mas esse aqui, no pré-plantio, o que eu posso fazer? Aproveitar o momento que eu estou fazendo a área total para aplicar o calcário e aplicar esses dois caras aqui na área total. E posso colocar 2 quilos por hectare de boro também. Tá? Então eu tenho que ver algum outro nutriente que tenha o boro. Beleza? Isso aqui para pré-plantio. Beleza, preparei a cova, plantei no primeiro ano. Eu não preciso aplicar boro via foliar, eu não preciso colocar nitrogênio no terço final do ciclo. É isso aqui. Ela vai se desenvolver, vai senescer e vai acabar o ciclo do primeiro ano, tá bom? Daí, o que eu vou fazer? Isso aqui, primeiro ano na cova, tá? Segundo ano, que geralmente vai depender do desenvolvimento aí, da forma de poda que se tem, da construção. No primeiro e no segundo ano você não puxa cacho. Então, o que eu posso fazer? No segundo ano, eu repito esses 3 quilos de cama de aviário por pé, né? E eu vejo quanto vai dar essa quantidade aqui por pé também, e coloco também o fósforo e o potássio. Isso no segundo ano, posso repetir essa adubação. Aí, a partir do terceiro ou quarto ano, vai depender do sistema de poda, eu começo a fazer minha adubação de manutenção. Manutenção é aquela dos videozinhos que eu vi, que os caras fazem a cova do lado da planta. Não, esquece, cara. Hoje em dia a gente não se faz mais cova. A gente, fazendo a cova, a gente trabalha o solo, a gente perde matéria orgânica, a gente acelera a decomposição dos compostos úmicos ali, que são benéficos para a planta. Então, como que eu faço? Adubação superficial, tá? Procurem trabalhar com adubação verde também, trabalhar com culturas nas entrelinhas ali para fazer a ciclagem de nutriente, mas eu não faço mais a cova, não faço mais buraco dentro do meu pomar, faço as aplicações em superfície. Mesmo calcário, depois de alguns anos a gente precisa ir colocando mais calcário de novo. O pH ele naturalmente vai ficando mais ácido. O que eu vou fazer? Vou aplicar em superfície num raio de 60 centímetros, assim como eu vou fazer a adubação de manutenção, tá? Então vamos lá. Vamos utilizar, claro, não seria a mesma análise, teria passado o tempo, né? Vamos trabalhar agora com essa outra análise aqui. 2 anos depois, 3 anos depois, fui lá, fiz uma outra análise, tá? E aqui está o resultado. Como a gente pode ver, a saturação de base aqui, ó, o pH ele deu uma melhorada, beleza? Então o meu pH ele subiu lá, só que ele está em 55,9, 56, está na hora de dar mais uma corrigida, tá? Que eu vou fazer então? A primeira coisa, vi que o meu calcário está baixo, para mim ter de novo mais uns 3 anos aí pela frente, sem precisar me preocupar com o calcário, eu vou fazer uma aplicação em superfície desse calcário, tá? Então, começo com o calcário. Então esse calcário, fui comprar lá o calcário, não comprei na mesma loja, então eu vi que esse PRNT é diferente. O PRNT é um pouco melhor, é 85%. Vi lá na própria embalagem do calcário. Então, beleza, vou trabalhar com PRNT 85. Vamos fazer a mesma conta. Necessidade de calagem é igual a minha CTC vezes V2 menos V1 sobre PRNT. Então, minha necessidade de calagem é igual. Quanto que é a minha CTC? Ó, minha CTC está em 11,44.
11,44 vezes. Qual que é o meu V2? Sempre para a parreira, 70. Qual que é o meu V1? Veja aqui na análise de solo, 55,9. Sobre o PRNT, agora é outro calcário que eu estou trabalhando. Quanto que é? 85. Qual que é a necessidade de calagem? Ela deu 1,89 toneladas por hectare. Tá? Isso aqui, de novo, quanto que... Agora, eu não vou estar preparando a área inteira, vai estar em cova, eu vou fazer num raio. Então, minha planta está aqui, olhando de cima, 60 centímetros, eu vou aplicar aqui em volta dela. Isso é um raio de 60 centímetros, beleza? Então, quanto que eu vou aplicar aqui por planta? Vamos ver. Vou fazer a continha aqui, ó. 1,89 toneladas é 1.890 quilos. É a mesma coisa, tá? Isso aqui em quê? Em 10 mil metros quadrados. Sempre, tá? Agora, cada produtor vai ter uma realidade. O meu pomar, ele tem 1.000 metros quadrados. Quanto que eu vou aplicar por planta? Então, vou fazer a regrinha de X aqui. Meu X é igual. Isso aqui vai ser 108,9 quilos. Só que isso aqui é em 1.000 metros quadrados. Então, isso aqui eu estou aplicando em 500 plantas, que nem foi lá em cima, é a mesma área, tá? Então, são 108, 109 quilos em 500 plantas. Quanto que eu vou aplicar em uma planta, por planta? X. X é igual a 0,217 quilos, que é aproximadamente a 220 gramas. 220 gramas por planta, beleza? Então, eu vou chegar aqui dentro desse raio em volta da minha planta e vou aplicar 220 gramas por planta desse calcário, beleza? Isso para elevar minha saturação de base, que está em 55,9, vou elevar ela para 70, beleza? Isso para o calcário. Aí, vamos lá. Quanto que eu preciso colocar de nitrogênio, tá? Isso aqui, pessoal, a gente já vai falar do tempo, né? Mas então, eu vou mostrar essa tabelinha aí para vocês, ó. Ela divide em uvas rústicas e uvas finas, tá? Vitis vinífera e Vitis americana. Então, Bordeaux tá na de cima, Cabernet Sauvignon tá na de baixo, e assim sucessivamente. Vou usar o meu exemplo, então eu trabalho com Bordeaux, tá? Então eu vou usar a linha de cima, uvas rústicas. Aqui, ó, produtividade de caixa esperada por tonelada. Então, eu quero produzir 30 quilos por hectare. Uma coisa é você querer, outra coisa é você ter potencial para isso. Por exemplo, o meu pomar, eu trabalho com Bordeaux em espaldeira. Em espaldeira eu tenho uma maior incidência de insolação, eu diminuo um pouco a produtividade da planta, mas eu melhoro a qualidade desse cacho, tá? Então eu sei que o meu potencial de produção de Bordeaux em cultivo, em espaldeira, vai girar ali entre 10 e 12 toneladas por hectare, se for muito bem manejado. Então eu sei que eu vou produzir menos do que 12 toneladas por hectare. Então, quanto que eu aplico por ano de nitrogênio nesse pomar? Entre 70 e 85 quilos por hectare por ano de nitrogênio. Então, o meu nitrogênio, vai lá, vou colocar no máximo que eu produziria, né? 85 quilos de nitrogênio
de nitrogênio, beleza? Vamos lá, adubo para utilizar para colocar essa quantidade de nitrogênio. E vamos lá, então eu preciso colocar 85 kg de nitrogênio. Bom, um adubo nitrogenado para orgânico, né, nitrogenado, seria, por exemplo, a própria cama de aviário, né? Então a cama de aviário ela tem aproximadamente, né, 2% de N, tá? Então daí, bom, quanto de cama de aviário que eu vou precisar colocar na minha adubação nitrogenada? Simples, né? A cada 100 quilos de cama tem 2 quilos de N, tá? Eu preciso colocar 85 quilos de N. Então, quantos quilos de cama eu preciso colocar? X é igual a 4,2 toneladas, que é 4.250 quilos. Isso, pessoal, por hectare, tá? Então, quero saber quanto por cova. Mesma continha lá embaixo. Isso aqui é em 10 mil metros quadrados. Quanto em mil metros quadrados? 1.000 metros quadrados são tantas plantas, quantos por planta, tá? Então, vou dar as respostas aqui para vocês só em hectares e depois vocês calculam por cova. Bom, vamos lá. Esse nitrogênio. Para o fósforo. Quanto que eu preciso aplicar para o fósforo? Então, para o fósforo, a gente precisa aí, ó, que nem a gente está vendo na tabela, a gente também precisa conhecer a produtividade esperada. Então, no meu caso, menos de 12 toneladas por hectare. Vou trabalhar aqui na primeira coluna, né? Mas eu preciso, assim como foi feito na adubação de pré-plantio, eu preciso saber qual que é o nível que está esse adubo no solo, tá? No momento da coleta. Então, volto lá na minha tabela do fósforo e eu vejo lá, ó, fósforo. Muito bem. Vamos trabalhar aqui na faixa do meio de novo, né, entre 250 e 400 gramas por quilo. E vamos ver como que está o nível desse fósforo no meu solo. Então eu estou ali com 26 miligramas por decímetro cúbico. 26 eu estou com um nível muito alto de fósforo. Tá? Tá acima de 18. Então, quando eu vou lá na minha tabela, se está muito alto, olha só, se o meu nível de fósforo está muito alto, eu não aplico. Então, nesse ano em específico, eu não preciso aplicar fósforo. Vamos ver o potássio. Então, o potássio da mesma forma, agora nessa outra tabela, também primeira faixa, menos de 12 toneladas, vamos ver qual que é o nível dele. Venho na tabela de interpretação do nível, o meu potássio está 0,20. Então, 0,20 ele está entre 0,13 e 0,21. Então, meu potássio está médio. Se ele está médio, na primeira coluna, médio, eu vou aplicar entre 140 e 180 quilos de K2O por hectare. Então vamos colocar aqui uns 100, deixa eu ver o nível dele, 0,20, está mais para o final. Então vamos lá, 170 quilos. 170 quilos de K2O por hectare. Beleza? Isso é que eu preciso aplicar de K2O. Bom, quem que eu vou usar? Eu vou usar o Ecosil. Tá? Então, quantos quilos de Ecosil eu preciso aplicar? Então, o Ecosil tem 8% de K2O. Então, cada 100 quilos de Ecosil, eu tenho 8 quilos
de K2O. Quantos quilos eu preciso aplicar? 170 quilos de K2O. Quantos quilos de Ecosil eu preciso pôr? Vai dar bastante. Preciso aplicar aproximadamente 2,1 toneladas de Ecosil por hectare. Bastante potássio, né, cara? Por quê? Porque esse Ecosil aqui, na verdade, ele tem um nível, né, a gente tem uma dificuldade de adubos orgânicos potássicos. Se eu estivesse trabalhando, por exemplo, com cloreto de potássio, a cloreto de potássio não tem 8% de K2O, tem 60% de K2O. Então, esse 170 é virar 200 e poucos quilos de cloreto de potássio. Só que cloreto de potássio não é um adubo para agricultura orgânica. Então, trabalharia aqui com o Ecosil, tá? Ia chegar aí a 2 toneladas por hectare de Ecosil. Então, o que eu ia fazer? Bom, momentos, né, de aplicação. O potássio, o fósforo e o potássio, aqui a gente não vai precisar aplicar fósforo, né? Mas quando eu faço o fósforo e o potássio, eu fiz a poda invernal e eu aplico 60 centímetros. Tá? O calcário precisou aplicar também? Mesmo momento, também vou aplicar junto a 60 centímetros, a 220 gramas por planta, vou ver quantos quilos por planta que vai precisar do Ecosil, né? E vou aplicar no raio de 60 centímetros de cada planta. Agora, o nitrogênio eu não vou aplicar após a poda, tá? Nitrogênio eu aplico após a colheita. Então, após a colheita, eu vou colocar a cama de aviário. Vou colocar 4 toneladas de cama de aviário, tá? E isso aí eu vou aplicar, então, no momento pós-colheita, tá? O que mais eu preciso aplicar para manutenção? Então, eu preciso de nitrogênio, eu vou aplicar a cama de aviário após colheita. Eu preciso de fósforo e potássio, eu vou aplicar após a poda. Eu preciso corrigir a calagem, vou aplicar após a poda também. Quem que eu preciso mais? Tem um carinha aqui que é o boro. Beleza? Esse boro eu preciso aplicar também numa quantidade aí meio que padrão, tá? Então o boro eu vou aplicar aproximadamente 0,8 gramas por decímetro cúbico, gramas por litro, tá? É a mesma coisa, gramas por litro. Isso aqui via foliar no pulverizador. E quando que eu vou aplicar esse boro? Quando eu tiver em fase de chumbinho. Então, antes da florada plena, né? Quando o meu cacho estiver em chumbinho, eu vou aplicar 0,8 gramas por litro via foliar, tá? Todo ano. Então, vamos lá. Ordem cronológica. Fiz a poda, vou aplicar o calcário, que for necessário, o fósforo e o potássio. A planta começou a desenvolver, está no estágio de chumbinho, 0,8 gramas por litro via foliar. Colhi, aplico nitrogênio, tá? Aqui na forma de cama de aviário. Beleza? Então, isso aqui todo ano. Isso aqui pro plantio. Show? Então é isso aí, pessoal. Para fazer essa adubação, então, precisa fazer cálculo, infelizmente, tá? Não tem fórmula mágica. Poxa, eu estou ensinando aqui como fazer de acordo com o que o solo precisa, com o que a planta precisa. Então a gente está sendo muito mais assertivo na recomendação. É mais chato de fazer? Mas vai gastar 20 minutos por ano para você calcular. Então não é trabalho mais. E a quantidade, às vezes, a quantidade de nitrogênio, de nutriente que você economiza, nossa, é incalculável. É incalculável. Então, você ganha em termos monetários de não estar aplicando um excesso de nutriente, você ganha em termos ambientais de não estar poluindo aí um curso d'água, beleza? Então, esse é um método correto de se fazer a recomendação e a análise de solo e a recomendação de adubação para a viticultura.
Tá? Esse é o modo correto. Pessoal, dúvidas? Vocês podem mandar aqui no YouTube mesmo. Deixo disponível aí meu e-mail, tá? Daniel Silva. No demais, fico à disposição e até a próxima. Tchau. Se te falar, cara, aqui na descrição do vídeo eu vou botar. Eu tenho algumas aulas aí dos meus alunos do técnico agrícola só sobre adubação e calagem, só sobre essa recomendação da adubação. Então eu vou botar o link, é aqui do canal mesmo, mas eu vou botar o link da playlist das aulas de química do solo, né? Então se alguém quiser dar uma aprofundadinha um pouco mais de como ocorre essa acidificação, por que está fazendo essa recomendação do adubação e calagem, por que o solo fica ácido. Se você tem essas dúvidas, quer dar uma aprofundada no conhecimento, vai ali no link e assiste as aulas também. Show? Falou, galera!